É um prazer receber você aqui em mais um Devocional 2024. Hoje nós vamos falar sobre dois livros. O livro de Ageu, capítulo 1 e 2, e Zacarias, capítulo 1 e 2. E como sempre, quando iniciamos um livro, falamos sobre quem escreveu estes livros, quando foram escritos, o que acontecia na época e para quem foram escritos e por que, além de por que ler esses livros e o que buscar neles. Você não deve se esquecer que nós paramos no devocional de ontem, no momento em que a obra da reconstrução do templo, da construção do templo, foi parada por um decreto de Artaxerxes. Então, passaram-se cerca de 16 anos, mais ou menos, até que Ageu entra em ação. O profeta Ageu foi quem escreveu esse livro. Seu nome significa Minha Festa, o que leva a crer que talvez tenha nascido durante uma festa no templo. E foi escrito, Ageu entregou suas mensagens em 520 a.C. e deixou anos da profecia de Ageu, o rei Ciro da Pérsia autorizara a volta de milhares de judeus da Babilônia para Judá. Isso aconteceu em 538 a.C. Embora os judeus tivessem começado a reedificação, o templo 16 anos antes dessa profecia, a oposição dos povos vizinhos conseguirá intimidá-los e levá-los a abandonar a obra da reconstrução, que foi exatamente onde paramos ontem. Ageu dirigiu suas mensagens especificamente a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote, como constituir uma liderança civil e religiosa. Representavam todos os judeus que tinham voltado do exílio e precisavam da mensagem de Ageu. Seu propósito era simples e direto. Queria levá-los a perceber que se haviam privado das bênçãos de Deus por se deixarem levar pela inércia. Então, o plano da reconstrução do templo parou. Você deve ler Ageu para sair do desânimo espiritual, ou melhor ainda, para evitar este desânimo. Se você já se sentiu desanimado ou acomodado em relação à sua vida espiritual, Ageu tem palavras de ânimos para você. Embora visassem a corrigir uma situação existente já de muito tempo, as lições desse livro profético continuam valendo para os nossos dias. Quando a vitalidade espiritual parece esgotar-se, Ageu lida diretamente com o problema. Procure ver como Deus repreende, desafia e anima o seu povo. Observe também a estreita relação entre a obediência e a bênção. Você também descobrirá a profecia a respeito do futuro reino messiânico de Deus. No capítulo 1, no versículo 2, quando Ageu exorta o povo a reedificar o templo, porque eles estavam acomodados com respeito a isso, diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, estavam de braços cruzados. Quando os judeus voltaram pela primeira vez do exílio babilônico, começaram a edificar o templo, mas ficaram desanimados quando os gentios da região se opuseram à obra. Daqueles anos que se seguiram, suspenderam o empreendimento e concentraram a atenção na construção das suas casas e no cultivo do seu plantio. Nessa época, o desânimo se transformara em uma acomodação e procrastinação. Diante dos obstáculos, adversidades e situações que surgem para lhe travar, a pergunta é: você tem seguido em frente ou tem se amoldado a esta situação, desistindo do seu propósito? No capítulo 2, e versículo 8 e 9, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
quando fala sobre a glória do segundo templo que foi erguido, todas as coisas nós temos consciência que pertencem a Deus. E quando se tem essa consciência, passa-se a crer que tudo acontecerá no seu tempo. Basta fazermos a nossa parte e crer e confiar. Devemos lembrar dos bons momentos vividos, mas sempre viver a expectativa que coisas novas e maiores irão acontecer e através da nossa vida, o nome do Senhor será glorificado. Agora vamos entrar no livro de Zacarias, depois de Ageu despertar aquele povo, tirando-os daquele desânimo e procrastinação. Zacarias, cujo nome significa Yahvé, se lembra, era profeta sacerdote. Nasceu no exílio, quando jovem, voltou da Babilônia para Jerusalém. Esse livro ele foi escrito no 8º mês do 2º ano de Dario, ou seja, em outubro ou novembro de 520 a.C. E naquela época o povo de Deus esteve no cativeiro babilônico por 70 anos. Mas quando Ciro assumiu o poder, deu permissão para que os israelitas voltassem a Jerusalém e edificassem o templo. Muitos optaram por permanecer na Babilônia, mas os que voltaram dedicaram-se com grande entusiasmo à tarefa. Sem demora, no entanto, encontraram muitos obstáculos e ficaram desanimados. Zacarias não somente os motivou a terminar o que tinham começado, mas também deu a eles uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração do templo. Esse livro você deve ler porque esse livro oferece força e estímulo espiritual. Você já se sentiu insignificante? Talvez você tenha tido a impressão de que ninguém dava valor a você, de que seus esforços não dão em nada. Em momentos assim, somos tentados a desistir. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de gente que se sentia dessa forma. Por isso, deu-lhes palavras de estímulo e de motivação. Então elas recolheram os pedaços do quebra-cabeça e prosseguiram para a obra. As palavras de Zacarias podem fazer a mesma coisa a nosso favor hoje. Anote a breve lição de história dada por Zacarias. Ele demonstrou ao povo que Deus já estivera operando na vida dele antes de ter a consciência disso. Procure observar também o entendimento que Zacarias tinha do que Deus pretendia fazer a favor dos judeus e por meio deles. Embora muitas palavras e expressões em Zacarias pareçam enigmáticas, fique atento às muitas predições a respeito do Messias vindouro. No capítulo 1 deste livro, no versículo 3, quando ele exorta ao arrependimento, a palavra de Deus nos ensina assim: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim é uma outra maneira de dizer arrependei-vos. Arrepender-se significa mais do que lastimar o que você fez. Às vezes ficamos tristes só por sermos flagrados ou por não gostarmos das consequências dolorosas dos nossos atos. O verdadeiro arrependimento importa em mudança de ideia e, por conseguinte, de comportamento. Para terminar, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando Zacarias recebe uma visão sobre Jerusalém, a palavra de Deus diz assim: e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros,
por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhes serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Cidade sem muro representava a bênção de Deus transbordando, além de todas as expectativas, e o crescimento resultante levando a cidade a aumentar para além dos seus limites originais. Não seria mais necessário muro de proteção, já que o poder de Deus protegeria o seu povo. Creia que isso é Deus falando com você, que quer fazer transbordar a sua vida de bênçãos, para ultrapassar os limites, fazendo com que a sua vida ela verdadeiramente seja uma habitação da glória dele. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica, dá um like, deixa o seu comentário, manda no seu story para as pessoas também acompanharem, listas de transmissão, e clica no aviãozinho para você enviar e engajar aí a todos os seus contatos esse devocional, que é especialmente feito para você. Amanhã eu volto. Você é especial para Deus.